Irmãos aqui presentes no Santuário Santa Rita de Cássia, caríssimos irmãos que à distância rezam conosco através das redes sociais e das ondas do rádio, sejam todos muito bem-vindos. Com a graça de Deus, iluminados por ela, guiados e conduzidos, e não pode ser diferente, nós estamos aqui neste dia com toda a igreja para celebrar o 22º domingo do tempo comum, o primeiro domingo do mês de setembro, dedicado especialmente à Bíblia, a palavra de Deus. Neste 22º domingo do tempo comum, a liturgia nos convida a refletir sobre o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 21 a 27, como acabamos de ouvir. Trata-se do primeiro anúncio explícito da paixão feito por Jesus aos discípulos e da reação deles, marcada pela não aceitação de um Messias sofredor. É a sequência imediata do Evangelho do domingo passado. Mateus 16, 13 a 20. Estamos muito bem lembrados quando Jesus perguntou sobre a sua identidade e Pedro, em nome do grupo, fez a confissão solene e objetiva da fé: Tu és o Filho do Deus vivo. Mateus 16, 13 a 20. Tendo optado pelo reino acima de tudo, Jesus tinha muita clareza da sua missão: sofrer e morrer pelas mãos dos inimigos do reino. Não se trata de uma predestinação, mas de uma necessidade. Jesus tinha muita clareza da sua missão de instaurar o reino de seu Pai na terra e sabia que para isso deveria enfrentar muitas forças hostis e adversas. Ele sabia antecipadamente quem seriam seus algozes principais: os anciãos, os sumos sacerdotes e os mestres da lei. A cruz é consequência do seu seguimento fiel. Jesus convida o discípulo a assumir corajosamente uma atitude de repulsa ao domínio religioso imperial. A cruz é, portanto, sinal e prova de que tal atitude foi assumida com seriedade. Tudo isso, claro, considerando que a cruz não era um adorno sagrado, como foi adotado posteriormente, mas um sinal de rebeldia, inconformismo e humilhação, já que era apenas reservada aos que havia de pior na sociedade, ou seja, aos rebeldes que ameaçavam a ordem vigente e por isso mereciam uma pena humilhante e exemplar. A profissão de fé do apóstolo Pedro, como já vimos, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, fez com que ele recebesse do Senhor autoridade sobre a sua igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18. E Jesus continuou a falar, dizendo então o que iria acontecer a ele, a Jesus, o seu destino em Jerusalém, os sofrimentos pelos quais ele passaria, como o tormento e a morte na cruz, e claro, a ressurreição. E o mesmo Pedro, que reconheceu Jesus, o Messias, o Cristo, o Senhor, o Salvador, repreende Jesus, dizendo que tal sofrimento e tal situação não poderiam jamais acontecer com o Mestre, e que jamais permitiria que isso acontecesse. Hoje, dando sequência a seu relato, ouvimos Jesus fazer o primeiro anúncio de sua paixão e morte. Vemos a reação de Pedro, presenciamos a reação de Jesus e aprendemos que os seguidores de Jesus renunciam a si mesmos e carregam a cada dia a sua cruz.
Jesus anuncia sua paixão, morte e ressurreição. Isso deve acontecer em Jerusalém. Pedro reage: Deus o livre disso, que isso nunca lhe aconteça. Amor por Jesus, sem dúvida alguma, mas também reflexo de uma visão equivocada do Messias. Pedro tinha dito que Jesus é o Messias. Certamente Pedro não pensava no Messias sofredor, rejeitado, crucificado. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e me siga. Jesus nos oferece a cruz como caminho, acesso ao amor e ao dom da vida. Por isso, ele continua dizendo: quem quiser salvar sua vida, vai perdê-la, e quem perder sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. No caminho da cruz, não há triunfos humanos, mas dele brota a vida doada a favor da vida. É o caminho que Jesus percorreu e nos convida a percorrer com ele, fazendo de nossa vida uma total doação sincera, coerente com a nossa fé. Estamos iniciando o mês de setembro e as comunidades de todo o país, de todo o Brasil, podem se preparar para vivenciar o mês da Bíblia, a Palavra de Deus. A iniciativa é motivada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, e a oportunidade para estudo da Palavra de Deus. Neste ano, o livro bíblico escolhido para aprofundamento é a Carta aos Efésios, com a inspiração: vestir-se da nova humanidade. Efésios 4, 24. O mês da Bíblia é comemorado em setembro devido à festa de São Jerônimo, celebrada no dia 30 de setembro. Como sabemos, foi ele quem traduziu os textos bíblicos originais, do hebraico e do grego para o latim. A cada ano, o mês da Bíblia apresenta uma temática para inspirar as reflexões. A carta aos Efésios, escrita pelo apóstolo Paulo, é uma carta circular dirigida aos cristãos da Ásia Menor, hoje Turquia, província romana que tinha Éfeso como capital. Seu conteúdo é uma homilia, destinada a um público mais amplo. A primeira parte da carta aos Efésios é marcada pelo louvor a Deus. A segunda parte, mais prática, chamar os fiéis a vencer o homem velho, presa do pecado, e a realizar uma vida nova, iluminada por Jesus Cristo. Esta vida nova se efetiva, em primeiro lugar, na família e no sacramento do matrimônio. Prezados irmãos, Jesus é a palavra viva de Deus. A palavra de Deus é o nosso escudo e proteção. Nela encontramos tudo o que Deus quis nos comunicar em relação à nossa salvação. Deixemo-nos, portanto, conduzir, guiar pela palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.